Encontra-se inscrito para sustentar pelo mesmo doutor Marcos Vinícius de Souza Mangini, perdão. Em processo da relatoria do ministro desembargador Adilson Lamonier. Doutor Marcos, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eminente desembargador relator, doutor Adilson Lamonier, doutor Procuradoria de Justiça, meus cumprimentos, servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça, demais colegas advogados que se fazem presentes. É um prazer novamente estar aqui na 5ª Câmara Criminal e eu acredito que todo advogado se sente extremamente enaltecido quando vê seus processos de fato distribuídos aqui na 5ª Câmara Criminal. Tendo em vista a eficiência, a celeridade com que a Câmara vem desempenhando as suas atividades aí. Fico os meus singelos agradecimentos aí à Câmara. O que ocorre, excelências? No caso em Testilha aqui, o paciente ele se encontra preso desde dezembro de 2018. E eu acho que já é de notório conhecimento de vossas excelências o caso também, que é a Operação Covil dos Ladrões, que foi realizada na comarca de Nova Serrana. Só que a gente tem um problema muito sério, e eu tenho visto isso não só em Nova Serrana, mas nas primeiras instâncias como um todo, que é a questão do enraizamento da prisão preventiva, em especial pelos meritíssimos juízes ACO. O Ministério Público pede, juiz prende. E tem sido assim em praticamente todos os casos. Tudo que o Ministério Público pede hoje tem sido acolhido pelos meritíssimos juízes. E depois, para você revogar uma prisão, para você conseguir de fato adentrar no mérito da ação, isso demanda tempo, demanda dilação probatória, principalmente num caso como esse, que envolve uma operação. E, infelizmente, isso é algo que tem se tornado extremamente tendencioso e é maléfico ao direito e à justiça como um todo. Porque, imaginem só, eu estou com um paciente acautelado desde o mês de dezembro de 2018, sem que eu tenha até hoje na comarca de Nova Serrana sequer designado audiência de instrução e julgamento. Eu não tenho até hoje, e vossas excelências podem verificar junto ao SISCOM aí do andamento processual, sequer audiência designada. Eu já estou no mês, praticamente mês 9 de 2019, Ou seja, praticamente 180, mais de 180 dias, E eu vou usar, em suma, para minha tese, em termos de habeas corpus, praticamente o parecer todo do procurador, da Procuradoria-Geral de Justiça, mais precisamente do procurador que foi o doutor Luiz Antônio Prudente. Vejamos, excelência. Abre aspas, impede consignar inicialmente que esta egrégia corte vem sistematicamente decidido no sentido de que, com efeito da espécie, de que, em feitos como da espécie, que seguem o rito ordinário, o prazo para a conclusão da instrução criminal pode se estender até 148 dias, conforme recomendação constante do plano de gestão para funcionamento de várias criminais de execução penal do Conselho Nacional de Justiça. Ele colacionou até um acórdão, e eu peço a devida vênia para fazer a leitura também, habeas corpus, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e na ocorrência e constrangimento legal não evidenciando. Só que no acórdão fala, não há que se falar em constrangimento legal por excesso de prazo na formação da culpa, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução criminal, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça do Plano de Gestão para o Funcionamento das Várias Criminais de Execução Penal. No caso em comento, nós estamos com mais de 8 meses de acautelamento. Ou seja, o próprio procurador, ele dá o parecer contrário, mas ele colaciona uma jurisprudência favorável à minha tese do 648, inciso 2 do Código de Processo Penal. E, inclusive, na minha peça de habeas corpus, eu peço a devida vênia para ler também, que segue uma jurisprudência dessa 5ª Câmara Criminal, de número 10000.19.69031, dígito 3/000, publicada agora recente, dia 9/7/2019, relatoria doutor desembargador Júlio César Lores, habeas corpus, roubo majorado, associação criminosa, tráfico de droga e associação para o tráfico, relaxamento da prisão preventiva, excesso de prazo, ordem concedida.
Estando o paciente preso há 287 dias, sem que haja justificativa para tamanha dilação do prazo para a formação da culpa, está comprovado o constrangimento ilegal. O caso em comenta, excelência, o paciente se encontra preso há longos e penosos 9 meses. Né? Ou seja, o prazo está praticamente aqui 287 dias. E essa mesma Câmara concedeu a ordem de soltura para esse paciente. Né? E eu volto nas palavras do doutor Procurador de Justiça, né? Pode se estender até 148 dias, né? E ele cita aqui casos análogos, né? Ou seja, casos semelhantes. A partir do momento, né, já tem esse entendimento formado pelo tribunal, a partir do momento que há o excesso de prazo, de 148 dias, não há que se falar que não está havendo excesso de prazo, que não houve excesso de prazo. Né? E ele me vem ainda falando que, no entanto, a análise acerca da configuração do excesso de prazo exige um mínimo de razoabilidade. A acusação pede razoabilidade, excelências, mas eu vou pedir e eu vou trazer razoabilidade para a defesa. A defesa é que clama por razoabilidade. São 9 meses de acautelamento sem ter audiência de instrução e julgamento designada. Aí vem me falar, mas emendaram a inicial, tiveram mais réus que compõem agora a lide. Mas qual que é a culpa da defesa? Ah, doutor, mas ele foi intimado em março e ele apresentou a defesa em maio. Mas ele tinha advogado constituído nessa época? Não tinha. Senão o HC teria sido, inclusive, impetrado antes. Né? Então, eu acho que a gente deve trazer a razoabilidade, no caso em apreço, não em favor do estado da acusação, mas em favor da defesa. Né? Né? A gente tem hoje um sistema carcerário extremamente sobrecarregado. Né? E não pairam dúvidas que deve vigorar, conforme esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, o princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas não é o que, infelizmente, não é o que a gente tem visto, excelências. O que a gente tem visto são acautelamentos maciços, né? Não só em Minas Gerais, mas em todo o território nacional, principalmente para os juízes de primeira instância, que fundamenta ali sobre a garantia da ordem pública, e a pessoa vai ficando. E qual que é o prazo? Quem me dá uma garantia de que esse paciente vai ser julgado ainda esse ano? Aí vai falar, mas a pluralidade de réus, mas os acórdãos colacionados, tanto na peça, no remédio constitucional, quanto pelo procurador de justiça, citam essas situações, pluralidade de réus, e eu peço vênia novamente para ler, pluralidade de réus e ordem concedida. Ordem concedida. Então, excelências, o que se pede realmente que se clama por justiça. Né? Lembre-se, e é importante ressaltar, que a comarca de Nova Serrana sequer tem defensoria pública. E eu tenho, salvo melhor juízo, eu não tenho convicção, mas eu tenho praticamente certeza, tá? Que eu tenho ainda réus que sequer constituíram advogados nesse processo. A verdade é que eu tenho uma situação extremamente catastrófica nesse processo. Se há razoabilidade, ela tem que ser trazida em favor da defesa e não a favor da acusação. Nem o princípio do indúbio pro réu. Né? E olha que eu não estou adentrando nada aqui em mérito. Eu estou falando somente questão processual. São praticamente 9 meses de acautelamento, sem uma previsão para se designar uma audiência de instrução e julgamento. Né? Inclusive, a gente tem visto muitas decisões aqui no tribunal concedendo domiciliar para as mulheres que foram prendidas, que foram presas nessa operação. Né? Então, excelência, o que se clama aqui é ante o patente constrangimento ilegal... Um minuto para a conclusão. Perfeito. Ante o latente constrangimento ilegal do ora paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus. E eu gostaria só de finalizar e fazer uma ressalva que é com muito prazer, hoje meu pai veio me acompanhar aqui, né? E eu acredito que se não fosse ele, sequer eu estaria perante vossas excelências, né? Que sempre me auxiliou, sempre me ajudou em todos os specs, né? E para mim é muito gratificante, né? Qual é o nome dele? Geraldo de Magela Sepúlveda Mangini. Seja bem-vindo. Né? Muito obrigado, excelências. Com a palavra o relator. Eminente presidente,